Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Agora eu quero ler com vocês uma passagem bastante conhecida, e ela está no livro de... a gente vai ler essa passagem, está no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 10. E a gente vai ler, e a pregação, irmãos, ela vai discorrer sobre, por causa de uma palavra que está escrita. Nós vamos ler 2 ou 3 versículos, mas nós vamos falar apenas sobre uma palavra que está escrito nesse capítulo e versículo de Daniel. Quando ele é chamado de homem muito amado. E é sobre isso que nós vamos discorrer aqui hoje. Está escrito assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Amém. Irmão, pode sentar. Essa passagem com Daniel, ela se dá no momento que Daniel já tinha vivido várias experiências na vida dele. E ela vem quando Deus... qualquer dia nós vamos falar sobre isso também, irmãos. Quando Deus dá para ele a visão sobre as 70 semanas, a visão sobre o rio Tigre, e ele está, na realidade, naquele momento, ele está passando por uma dificuldade, mas não uma dificuldade porque ele estava cometendo algum erro, ou porque ele estivesse duvidando de alguma coisa de Deus. Muito pelo contrário, ele estava cheio da graça de Deus na vida dele, e de tal forma que ele não tinha forças para se colocar em pé. Deus estava agindo tão grandemente na vida dele que ele não tinha forças para ficar em pé, devido à graça de Deus, o poder de Deus na vida de Daniel. E Daniel, naquele momento, ele já tinha passado, como eu falei, por vários reinos. Então ele começou bem jovem. Quando ele começa lá no reinado de Nabucodonosor, Daniel ainda era bem jovem, e ele passa por Nabucodonosor, Belsazar, Dario, e já aqui ele já está no reinado de Ciro, o persa, e ele continua sendo abençoado por Deus. Deus continua mostrando as verdades na vida de Daniel, continua dando a Daniel coisas que iriam acontecer, e se vocês lerem um pouquinho mais, ele fala assim: olha, vou mostrar coisas para vocês que ainda está distante, mas que vão acontecer. E por que eu estou falando de Daniel nesses reinos, no reino de Nabucodonosor, de Belsazar? Porque em cada reino, irmãos, em cada momento da vida de Daniel, foi colocado, foi direcionado para a vida dele várias bênçãos e várias dificuldades. E isto não é muito diferente do que ocorre na vida de cada um de vocês. Tem momento que nós recebemos bênçãos e nós nos alegramos por isto, e tem momentos que nós passamos por dificuldades. Mas em todas elas, assim como em Daniel, em todas elas o Senhor estava próximo a Daniel. E eu quero dizer que o Senhor está próximo também de você. E qual era, como Deus via Daniel? Então, irmãos, presta bastante atenção,
porque talvez isso vai dar vitória e vai fazer você se aproximar um pouco mais de Deus. Daniel, do ponto de vista da relação dele com Deus, ele era imutável, como Deus é imutável. O que eu quero dizer para vocês, ele poderia passar, e eu vou citar algumas aqui, ele poderia passar as dificuldades, tanto na vida espiritual dele, como na vida material. Principalmente, como nós estamos falando do Velho Testamento, nós vamos ver muitas dificuldades materiais, físicas, que ele passava, mas a comunhão dele com Deus, o relacionamento dele com Deus era imutável, independente da condição dele. Então, ele estava lá no reino de Nabucodonosor, e de repente Nabucodonosor tem uma visão, e Nabucodonosor fala da visão, e ele fala para aquele rei: olha, rei, o que você está tendo a visão, e ele conta a visão. Ninguém podia entender aquilo que Nabucodonosor estava vivendo, e Nabucodonosor estava desassossegado por causa daquelas coisas que estavam sendo mostradas para ele. E Daniel vai na frente do rei e fala para o rei: ó rei, o que você está vendo, a cabeça de ouro, essa cabeça é você. Mas isto era uma coisa que, do ponto de vista, Deus mostrou para Daniel, e não era muito difícil de falar isso para o rei. Você é a cabeça de ouro, você é a parte, é você, ó rei. Mas num determinado momento na vida dele também, ele teve que ir na frente do rei e falar: ó rei, você pecou contra Deus. Ó rei, você vai morrer. O que está escrito, essas mãos que estão escrevendo, escreveram isto, e se vocês quiserem ler, eu não vou entrar lá em Belsassar, porque vai demorar muito tempo. Mas ele teve que, em determinado momento, se colocar contra quem? Contra o rei. Num determinado momento, quiseram fazer com que ele parasse de orar, que ele não pedisse para Deus, e por causa disso ele foi até a cova dos leões. E o rei falou assim para ele: eu não queria te lançar na cova dos leões, mas eu não tenho jeito, eu tenho que te levar, fica tranquilo. O meu acordo com Deus está valendo, a minha presteza para Deus está valendo. Eu não vou mudar a minha vida, eu não vou mudar a fé no meu Deus por causa da cova dos leões. E por isso que eu falei, Daniel, quando se tratava de Deus, ele era imutável. Ele poderia negociar outras coisas, mas a fé dele com Deus era imutável. E ele cria e creu durante toda a vida dele que Deus era o Senhor da vida dele, e que em algum momento ele estaria nos braços desse rei maravilhoso, que não era um rei terreno, mas é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E por que Daniel era chamado muito amado? Deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja. Vocês querem ser muito amados pelo Deus Todo-Poderoso? Porque Deus falou para Daniel, por intermédio de um anjo que Deus mandou: Daniel, homem muito amado, muito amado. Desde o momento que você começou a pedir, desde o momento que você abriu a sua boca, foi dado ordem para que eu viesse te atender. E muitas coisas, irmãos, pode ter certeza que você está abrindo a sua boca para pedir, vai ser atendido, se nós nos acharmos na condição de servos verdadeiros, de verdadeiros adoradores na presença de Deus. Porque Deus não vai fazer acepção, e deixa eu falar, não vai fazer acepção entre você e Daniel, entre você, irmã, e Daniel, entre você, irmã, e Esther, entre você, meu irmão, e Elias, porque eram homens e mulheres que eram amados por Deus,
porque a vida dele era imutável, independente das coisas que poderiam estar acontecendo. E a gente não sabe o dia de amanhã, e provavelmente o dia de amanhã, o dia de amanhã pertence a Deus. Mas se alguma coisa se apresentar na sua vida, que vai fazer com que você mude o seu relacionamento com Deus, sabe por quê, irmãos? Lá no Velho Testamento, Daniel está aqui e Daniel está no exílio. Daniel está na Babilônia. Daniel está no exílio. Ele foi junto com os cativos. Por quê? Porque naqueles tempos, quando alguém do povo de Israel errava, todo o povo sofria por causa do erro de uma pessoa que estava lá no meio, ou por causa de uma família que estava lá no meio, ou por causa de um homem, ou por causa de uma mulher. Então a cobrança de Deus vinha sobre todo o povo. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que o mundo inteiro hoje pode cair na podridão ao seu redor, se você estiver íntegro. A igreja inteira, se Deus quiser, não vai acontecer, mas se errar, se você estiver íntegra na presença de Deus, Deus chega perto de você e fala: homem, mulher, muito amada, homem, muito amado, independente do que os outros estejam fazendo ao teu redor. E essa é a maravilha da igreja, porque existem coisas que não deveriam acontecer, mas que acontecem. Mas a igreja continua imaculada se ela estiver na presença de Deus. E Daniel está ali orando, não é porque ele estava errando, ele estava orando porque tinha sido dada a ele visões maravilhosas, e ele estava pedindo de Deus sabedoria para que aquelas visões pudessem ser passadas para frente, pudessem ser passadas para o povo de Israel, pudesse ser passada. Hoje, irmãos, se estuda o livro de Daniel, porque aquilo que Deus mostrou para ele é abundantemente supremo e maravilhoso. Então, quando Daniel estava naquele momento, na presença de Deus, ele estava o quê? Irrepreensível. E Deus vem e fala com Daniel. Sabe, meu irmão, às vezes a gente, pode ser que você tenha passado por alguma luta que você não estava esperando. Pode ser que a igreja esteja passando por algum momento de dificuldade. Mas eu quero falar para vocês, viu? Vocês que estão vindo aí, vocês que estão procurando a sabedoria de Deus, viu, irmãs? Vocês que estão aí procurando a sabedoria de Deus, viu, igreja? Cada um de vocês que está aí buscando a sabedoria de Deus, porque se vocês estão aqui é porque vocês estão buscando algo que não é terreno, porque se fosse algo que era terreno, vocês não estariam aqui. Assim como Daniel, veio a dificuldade, Daniel, cova dos leões, eu continuo imutável na presença de Deus. Daniel, você vai ter que falar para o rei lá que ele vai morrer. Você vai ter que ir lá repreender o rei. Eu vou lá, Senhor, eu sou imutável na tua presença. Daniel, e às vezes essa outra parte também é difícil. Daniel, agora o rei vai te fazer poderoso. Porque quando ele foi para a cova dos leões era difícil ir para a cova dos leões. Quando ele teve que ir na presença do rei também era difícil. Agora você vai ser o segundo homem aqui. Todo mundo vai te obedecer, Daniel. Todos os adivinhadores que existiam naquele reino de Nabucodonosor, todos aqueles que eram adivinhos, tudo que tinha lá no reino de Israel, todos os príncipes, todos falaram: agora, Daniel, todos estão nas tuas mãos. E aí, irmão, na dificuldade, Daniel foi
fiel a Deus. E muitas vezes na dificuldade, a gente até consegue ser fiel a Deus. E deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Por que às vezes na dificuldade a gente consegue ser fiel a Deus? E Deus está falando aqui de Daniel muito amado. E por que na dificuldade às vezes a gente consegue ser fiel a Deus? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Porque muitas vezes não tem outra alternativa a não ser crer em Deus. E isso é bom, mas só isso agrada a Deus? Não. Eu não posso me voltar a Deus só quando eu tenho algo na minha vida que é incurável. Eu não posso me voltar a Deus só quando em algum momento eu estou passando por alguma tribulação financeira, quando eu falta dinheiro. Eu não posso me voltar a Deus só quando eu tenho um problema conjugal. Eu não posso me voltar só a Deus quando o projeto que eu fiz não saiu como eu gostaria que saísse. Eu não posso me voltar só a Deus quando eu preciso de alguma bênção, de alguma palavra de consolo. E por que Daniel era muito amado? Porque nesses momentos de dificuldade, sim, ele se voltava para Deus. E eu sei que vocês passaram já muitos momentos de dificuldade e vocês ficaram apegados com Deus. E isso é uma bênção, porque significa que Deus tem um valor na sua vida. É uma bênção quando você está passando um momento de dificuldade e se fala: Senhor, Tu sabes que eu preciso de Ti, Senhor, me cura, Senhor, me alegra, Senhor, tira esse peso da minha vida, Senhor, aceita, Senhor, o perdão que eu estou Te pedindo. E isso não deveria algumas coisas acontecerem, mas Deus entende e Ele quer que você seja assim mesmo. Mas agora Daniel tinha a riqueza na mão dele, tinha o poder na mão dele. E agora se ele falasse: oh, rei, eu preciso de um pouco de ouro. Tem ouro aí, Daniel. Eu preciso de vestes. Tem, Daniel. E muitas vezes, meu irmão, por que Daniel era muito amado? Porque quando ele teve, ele também permaneceu imutável na presença de Deus. E às vezes, irmãos, quando se tem, é difícil ser fiel a Deus, porque aí a pessoa, ela para e pensa assim: bom, o que é? Lembra que eu falei para vocês já do super-homem? O que é impossível para mim? Nada. O que eu quero eu tenho. E isso se passou na vida de José. José, que eles falam lá, José do Egito, né? Ele foi fiel na dificuldade, foi acusado injustamente, ficou na prisão, correu o risco de morrer, foi vendido pelos irmãos. E sabe o que eu quero falar para vocês, irmãos? É que nós precisamos da nossa vida, para nós alcançarmos esse título de muito amados por Deus, e eu creio que vários de vocês são muito amados por Deus, a gente precisa ser imutável na presença de Deus. O que eu quero dizer? Na presença de Deus: ah, mas falaram de mim, falaram que eu sou isso, que eu roubei, é tudo mentira, falaram que eu fiz isso. Sou imutável na presença de Deus. Deus me conhece. Oh, você é o melhor. Você, nossa, como você é bom. Como você alegra o nosso coração. Como você é isso, como você é aquilo. Eu continuo imutável na presença de Deus. Mas você fez isso, você fez aquilo. Falaram de mim. Olha aí, olha, eu, justo para mim, todo mundo fala mal de mim. Parece que eu continuo imutável na presença de Deus. Se vocês conseguirem isso, e ao invés de abrirmos a nossa boca
para falarmos contra, ao invés de abrirmos a nossa boca para murmurarmos e para falarmos contra alguém, ou contra isso, ou contra aquilo, mas se nós abrirmos a nossa boca e falarmos: Senhor, Tu sabes como eu tenho andado na Tua presença, aí o anjo de Deus vai receber ordem de chegar perto de você e vai falar: muito amado, muito amada, porque eu estou imutável na presença de Deus, independente da condição que eu estou vivendo, seja de fartura, seja de alegria, seja de doença, seja de tristeza. A minha alma, o meu ser, a minha vida pertence a Deus, e eu repouso em paz, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Ah, mas o meu marido, olha a situação. Eu tenho que permanecer imutável. Irmã, você tem que permanecer imutável, independente do seu marido. Irmão, você tem que permanecer imutável, independente da sua esposa, independente de quem quer que seja. Eu preciso permanecer imutável na presença de Deus, para que a gente, irmãos, vocês já imaginaram Deus mandar um anjo para falar assim: irmã muito amada, irmão muito amado, servo de Deus amado, serva de Deus amada. E essa passagem de Daniel, aí o anjo ainda fala assim: olha, eu vim para falar essas coisas para você, mas o príncipe da Pérsia me encontrou no caminho e lutou comigo. Sabe, irmãos, vão lutar contra você, para que você não seja muito amado. Então, quando aparecer a dificuldade, quando aparecer o problema na sua vida, dentro da sua casa, coisas que não deveriam acontecer, mas às vezes acontecem. Quando acontecerem estas coisas, lembra dessa palavra: eu preciso permanecer imutável. Sabe por quê? Porque senão eu me contamino com aquilo, eu entro dentro daquilo. E posso falar uma coisa para vocês? Se eu não tomar cuidado, eu participo do pecado alheio. Então, porque se eu falar algo que seja correto, ainda pode ser que haja alguma misericórdia de Deus a nosso respeito. Mas se eu falar algo que está errado, porque eu mudei alguma coisa que eu não deveria ter mudado no meu relacionamento com Deus, porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele nos leva por caminhos perfeitos. E se eu entro por caminhos de erro, é porque muitas vezes o Espírito Santo de Deus, naquele momento, ele teve que te deixar um pouco, porque aquilo que você está falando não está agradando a Deus. Mas se nós usarmos a imutabilidade da palavra de Deus, para que por intermédio dela nós estejamos dentro do anseio de Deus para as nossas vidas, nós jamais entraremos por caminhos de erro. E eu estou falando, irmãos, eu não estou falando que é impossível que a gente não peca. Porque a palavra de Deus diz: quem diz que não peca é mentiroso. Ou por palavras, ou por obras, ou por pensamento. É muito difícil para o homem. Mas o que eu quero dizer para vocês, porque Daniel também tinha esses mesmos problemas.
que é possível sim vocês serem muito amados de Deus, nós sermos muito amados de Deus, se a nossa condição perante Deus permanecer independente da situação. Talvez alguns de vocês vão passar por momentos difíceis, talvez nós vamos passar por momentos difíceis, mas talvez alguns de vocês vão passar por momentos de bonança, de estar abastado, de ter muitas coisas, de receber grande sabedoria, de receber uma condição financeira diferenciada. Mas eu quero falar para vocês, povo de Deus, para cada um de vocês, olhar nos olhos de vocês, independente da situação que você venha passar dentro da sua casa, porque a maioria das nossas situações se passa onde? Dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Trabalha 8 horas por dia, 1/3 das coisas acontecem lá, e você vai ser tentado lá, viu? É lá que você vai ser tentado, irmã. Toma cuidado. É lá, irmão, que você vai ser tentado. Toma cuidado. Porque todo tipo de proposta vai aparecer na sua mão. Todo tipo de proposta, porque o inimigo não quer que você seja o quê? Muito amado, muito amada. Então ele vai colocar coisas lá dentro para você. E a palavra de Deus, ela vem para que ela nos livre do laço. Porque a gente fala assim: ah, mas até que só vou dar uma escapadinha aqui, né? Depois eu volto. Irmãos, tem que ser imutável na presença de Deus. Viu, jovem? Viu, irmão de idade? Viu, irmã? Viu, irmão? As dificuldades aparecem lá dentro da sua casa, lá dentro do seu trabalho, e algumas delas, não se assustem, aparecem aqui. E deixa eu falar uma coisa para vocês: se você não se aperceber, você cai aqui dentro. Porque nós temos que ser imutáveis em qualquer lugar que nós estivermos na presença de Deus. Não, Senhor, não vai lá não, Senhor, nós te amamos. Para trás de mim, Satanás. E se alguém vier fazer uma proposta para você, que você sabe, porque, irmãos, nós conhecemos, Daniel conhecia Deus, vocês conhecem Deus, vocês conhecem o Senhor Jesus Cristo, e se vier alguma coisa, para trás de mim, Satanás, porque está escrito. Então, ao invés de nós colocarmos o nosso coração naquilo que não vai, deixa eu falar para vocês, não vai, irmãos, fora da palavra de Deus, não tem nada que vai te colocar no reino dos céus, nada. Esses dias eu preguei aqui sobre opinião, né? E essa palavra acaba entrando um pouco disso. Aquilo que você pensa é bom se estiver dentro daquilo que Deus tem entregado através da palavra dele. E se vocês lerem o livro de Daniel, depois lê um pouquinho. Quando o rei falou para Daniel assim: Daniel, você vai ter que ir para a cova dos leões. E está escrito, irmãos, que o rei tentou de todas as formas livrar Daniel da cova dos leões, e não foi possível.
E Daniel na cova dos leões, eu vou falar a palavra de novo. Era um teste da imutabilidade do coração de Daniel na presença de Deus. E talvez aí essa semana que vai entrar, vai ter um teste de imutabilidade no seu coração na presença de Deus. Talvez vão te oferecer algo que você está achando que até tem o direito, e que Deus está te dizendo hoje que você não tem o direito. Talvez seja no seu trabalho, talvez seja lá dentro da sua escola. Mas eu quero, irmãos, deixar isso bem frisado para vocês. Quando o rei foi na cova dos leões, acho que foi falado isso essa semana também, sobre a cova dos leões. Quando o rei foi na cova dos leões, ele foi apreensivo. Sabe por quê? Sabe qual era o destino de Daniel? Ser devorado pelos leões. E eu dou graças a Deus porque nós estamos aqui, porque já era para nós termos sido devorados pelos leões. Mas nós não fomos devorados pelos leões. Vocês não foram devorados pelos leões, nem vocês que estão aqui. Vocês podem estar na pior condição que você acha que pode estar na sua vida, mas vocês ainda não foram devorados pelos leões. E se vocês permanecerem firmados na palavra de Deus, vocês vão sair da cova ilesos, abençoados por Deus. E talvez amanhã vocês estejam num púlpito pregando e falando: Deus é maravilhoso porque Ele me livrou da cova dos leões. E quando estava lá dentro da cova dos leões ainda, o rei foi lá com todo cuidado. Daniel, vocês conhecem, né? Dar-se-ia, seria possível. E olha o que ele fala: que o Deus que você continuamente serve, que serve sempre, seria possível que esse Deus tivesse te livrado da boca dos leões? Aí eu vou parar um pouquinho. Deve ter tido não sei quantos segundos para Daniel responder, né? E ficou aquele silêncio assim, ó. Porque o rei falando, ninguém poderia falar junto com o rei. Ficou silêncio lá. E daqui a pouco ele fala: vive o rei deve ter ficado surpreso. Vocês já ficaram surpresos com algo que Deus fez na sua vida? Só de nós estarmos aqui, nós temos que estar surpresos. Senhor, não é possível que eu esteja nesse lugar. Não é possível, Senhor. Só a tua misericórdia, Senhor. E aí o rei fica surpreso. E vocês viram o que o Daniel fala? A imutabilidade de Daniel na presença de Deus. Ele fala: porque Deus não achou em mim, ó rei, nenhuma falha, nem para contigo e nem para com Deus. Porque Daniel estava numa condição de imutabilidade. E quando nós estamos, irmãos, numa condição de imutabilidade com Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês. Difícil você errar contra um homem. Difícil você errar contra a mulher. Difícil você errar contra alguém, porque a imutabilidade de Deus te purifica de todo o pecado. Porque a imutabilidade de Deus na sua vida, para o seu conserto com Deus, só pode ser feito. Como que era feito o conserto no Velho Testamento? Como que era feito os consertos? Como que era feito os pedidos de perdão, as oferendas? Como que era feito? Era feita por intermédio do quê? Alguém sabe? Por intermédio do sangue. Alguém tinha que morrer para que aquilo fosse selado e fosse ajustado da maneira que deveria. Irmãos, sacrifício perfeito do Senhor Jesus Cristo em nosso favor, selado com sangue.
Por isso ele foi para a cruz. Por isso a imutabilidade do homem e da mulher depende de ele estar lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E é isso, irmãos, que eu quero, talvez seja o momento da gente mudar algumas coisas, né? Da gente mudar algumas, como é que eu posso falar para vocês? Algumas atitudes que são comuns para nós, para cada um de vocês. E o que eu quero fazer hoje com vocês aqui, em 2, 3 minutos, daqui a pouco nós vamos encerrar, é uma reflexão das nossas vidas. O que eu quero dizer para vocês, uma reflexão, como Daniel estava fazendo aqui naquele momento, uma reflexão de como nós nos portamos mediante determinadas situações. Como nós nos portamos diante de determinadas acusações. Como nós nos portamos diante do relacionamento conjugal, dentro da nossa casa. Como nós nos portamos diante de uma situação que aparece, e essa aqui aparece quase todo dia, diante do nosso trabalho, seja na igreja, seja lá onde você ganha o pão de cada dia. Como que a imutabilidade do nosso acordo, do nosso concerto com Deus, age na nossa vida quando aparecem essas situações dentro da sua casa, com seu marido, com seu filho, com a sua filha, lá no seu trabalho, com o seu chefe. Com aquela situação que aparece lá na sua vida que você se acha que você é muito bom. Ou que você é a mulher mais bonita do mundo. Ou que você é o homem mais perfeito e bonito do mundo. Como que você age? Vamos parar um pouquinho aqui, vamos pensar. Quando alguém vem para você, você viu aquela irmã? Você viu aquele irmão? Isso, e é mesmo, hein? E olha, não é que é verdade? E você entra, deixa eu falar para vocês, nós entramos no pecado alheio. Irmão, nós precisamos ser imutáveis na presença de Deus. Então, o que eu quero dizer para você, não importa se o momento é de dificuldade, de falta, ou se é de muito. E eu estou falando, quando eu estou falando de muito, estou falando de dinheiro. Estou falando de poder na terra, de poder como homem, como mulher. Não importa, irmão, a situação que vocês estejam vivendo nesse momento. O importante é que vocês estejam firmados na palavra de Deus, porque isso vai trazer para vocês o quê? Como que chama aí? Imutabilidade, quer dizer, eu não mudo. Quando às vezes alguém vai falar assim, olha como você está. Olha o que aconteceu com você. Olha como o mundo foi contra você. Olha como aquelas pessoas que você esperava estarem com você, olha como elas te abandonaram. Porque abandonaram Jesus. Olha como você ficou distante. Olha como que isso pode acontecer na sua vida se você está aqui servindo a Deus. Como poderia Daniel ir para a cova dos leões? E Daniel continuou imutável. Aí eu quero só para encerrar falar uma coisa. Aí tinha um homem que estava lá sendo julgado. Quem é homem vai entender o que eu estou... Até as mulheres vão entender. Quem é homem vai entender o que eu estou dizendo.
Aí chega uma pessoa e dá uma bofetada no rosto dele. E o outro fala: você não sabe que eu tenho poder sobre você? Você não sabe que eu posso te condenar à morte ou eu posso te absolver? E o Rei dos Reis, que tinha poder para chamar os anjos dos céus, todos os arcanjos, que poderia chamar todas as milícias celestiais, ele responde assim: nenhum poder você teria sobre minha vida se do céu não fosse te dado. Então, quando acontecer isso com você, irmão, se alguém falar de você, porque isso no meio da igreja vira uma coisa que não deveria acontecer no nosso meio, né? E a igreja agora é uma igreja o quê? É uma igreja militante, irmãos. Ela está batalhando. Vocês vão ser triunfantes, vocês vão chegar lá. Mas nós precisamos ser imutáveis na presença de Deus. Todo mundo foi embora. Vocês não querem ir também? Ô Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens palavra de vida eterna. Que Deus abençoe vocês, irmãos. E a palavra de Deus fala assim, muitos de nós, né, já deveríamos ser mestres, né? E a gente às vezes ainda está como criança, né? Alguém fala uma coisinha, parece que o mundo caiu. Eu vou tomar satisfação, eu vou fazer. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, para todos vocês. Sabe quem justifica vocês? Se Deus não justificar vocês, pode todos nós falarmos que você é uma beleza que não vai adiantar nada. Então, o que nós precisamos? Chegar na presença de Deus, dobrarmos os nossos joelhos e falar: Senhor, me justifica na Tua presença. Acabou! Acabou. Você vai dormir em paz. Teu coração não vai ficar permeando vingança. Seu coração não vai ficar querendo te dar satisfação. Senhor, me justifica na Tua presença. Tu sabes, Senhor, como eu tenho andado na Tua presença. Senhor, me dá força para continuar imutável com o conserto que nós fizemos, Senhor, através do Teu sangue precioso. Porque o conserto que vocês têm com Deus foi selado a preço de sangue, e o sangue do Cordeiro Imaculado, Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança. Então, ao invés de falar, dobra o seu joelho e pede: Senhor, me justifica. Não precisa fazer nada. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus levanta homens aqui, né, que estão à frente desse ministério, para, se for necessário, Ele agir na sua causa. Viu? Então, fica em paz. Fique em paz, porque Deus conhece os teus caminhos, Deus conhece a tua vida. E se algo aconteceu na sua vida que não deveria acontecer, Deus vai te mostrar, ou já te mostrou por quê. Então você pode continuar imutável na presença de Deus. Porque Daniel estava aqui: Senhor, o que é isso que está acontecendo? Senhor, o que são essas visões? Deus foi lá, falou com ele. E eu sei que muitos irmãos e irmãs aqui, Deus já falou assim face a face com vocês. E Deus já falou de tal maneira que a gente não consegue, não tem posição, não consegue ficar em pé, não consegue ficar de joelho, como estava acontecendo com Daniel. Não consegue sentar, não consegue levantar. A graça de Deus é tanta que a gente não tem força nem para levantar um sapato do chão.
mas precisa estar na imutabilidade do concerto com Deus, viu, irmãos? Que Deus abençoe vocês. E que quando aparecer a situação difícil, e vai aparecer, vai, pode ter certeza, já deve ter aparecido várias. Quando aparecer a situação difícil, você olhar e falar assim: peraí, a minha imutabilidade com Deus, no concerto que eu fiz com Deus, não posso fazer isso, não posso falar isso. Ah, mas você precisa justificar. Quem me justifica é Deus, viu? Que Deus abençoe vocês e que a palavra de Deus possa trazer refrigério, benefício para a sua vida. Está difícil? Tem luta lá dentro da sua casa? Permaneça imutável na presença de Deus. Tem luta lá no seu trabalho? Permaneça imutável na presença de Deus. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Também foi falado por esses dias aqui. A sua palavra tem um poder, porque você tem um concerto com Deus, você tem uma aliança com Deus. A sua palavra tem um poder que você não sabe que tem. E se você amaldiçoar alguém, é perigoso. Então, usa a tua palavra para abençoar. Senhor, abençoa, Senhor. Mas está falando contra você, mas abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, porque eu te temo. E eu sei, Senhor, o poder que tu tens nas mãos. Então, mesmo que esteja num momento lá difícil, mas olha o que está falando. Deus te abençoe. Que Deus te recupere. Que Deus cuide de você. Que é melhor do que o Senhor te repreenda, porque o Senhor te repreenda é para Satanás, mas para aqueles que você ama, abençoe e não amaldiçoe, para que você tenha paz aonde você está, aonde você vive, aonde você trabalha. E se precisar orar e falar com o Senhor, aí você vai e fala com o Senhor. Vai lá e fala com o Senhor. Igual está escrito lá, sempre fala aqui. Vai lá, fecha a porta do teu quarto. Senhor, está difícil, Senhor. Aí fala com o Senhor. Não é para falar com o irmão do seu lado aí. É para falar com o Senhor. E o Senhor vai dar vitória na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode vir.